Fala, torcida vascaína, iniciando mais um vídeo aqui. Sintam-se muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo com informações do nosso Vascão. Vamos te passar as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Contratações, bastidores, dia a dia e tudo mais sobre o Vasco você vai encontrar aqui. Vou te deixar 100% atualizado do que acontece no Gigante da Colina, mas antes de eu te começar a deixar informado com as últimas do Vascão, inscreva-se aqui no canal e também deixe um like aqui no vídeo. Agora vamos lá para as últimas notícias do Vasco neste dia de hoje. Derrota do Vasco em amistoso gera reações entre os torcedores vascaínos. O Vasco da Gama enfrentou o Atlético de Minas Gerais em um amistoso preparatório para o início do Campeonato Brasileiro e infelizmente acabou perdendo pelo placar de 2-0. O resultado por si só já é motivo de preocupação para a torcida vascaína, que agora espera uma boa campanha da equipe no Brasileirão, que só terá este compromisso em todo o seu calendário durante o ano. Além da derrota, o Vasco também repetiu alguns erros que foram cometidos desde o início da temporada, o que aumenta também ainda mais a preocupação da torcida. No amistoso contra o Atlético de Minas Gerais, o time vascaíno mostrou pouco poder ofensivo e cometeu também alguns erros em sua defesa, o que resultou nos 2 gols sofridos marcados pelo adversário. A torcida vascaína também não poupou críticas ao desempenho da equipe neste amistoso, como grande parte dos torcedores usou as redes sociais para expressarem toda a preocupação que sentem com o que viram em campo e também trataram de cobrar melhorias para a estreia do Campeonato Brasileiro. O técnico Maurício Barbieri já havia ressaltado toda a importância do amistoso para testar a equipe e corrigir eventuais erros antes do início do Brasileirão. No entanto, a equipe ainda precisa evoluir para que possa assim alcançar um bom desempenho no Brasileirão, que está muito próximo de seu início. O técnico do Vasco ainda afirmou que continuará realizando alguns testes na equipe e buscando a melhor encaixe tático para este time atual. Ele entende que o processo de montagem da equipe se torna gradual e que ainda há muito trabalho pela frente para ser feito. Mesmo com essa derrota e todos os erros que foram cometidos durante a partida, é importante relembrar que o Vasco ainda terá um tempo para realizar correções antes do primeiro jogo rodada pelo Brasileirão, que acontecerá fora de casa. O Vasco terá aí pelo menos mais 2 semanas até a estreia no Campeonato Brasileiro e vai poder utilizar esse tempo livre que terá para realizar ajustes na equipe e buscar um bom desempenho também. A torcida vascaína espera que essa equipe possa evoluir e que apresente um futebol mais consistente e competitivo no Brasileirão. Ainda há muito trabalho pela frente. A torcida também cobrou alguns reforços pontuais em determinadas posições, principalmente no setor de ataque. A equipe que tem as pontas do campo bastante ineficazes procura agora alguns reforços que possam chegar e realizar uma grande alteração no desempenho nestes pontos citados de maneira anterior. Pressão por reforços para o ataque aumenta após tentativas ineficazes do Vasco no ataque em derrota contra o Atlético de Minas. O amistoso preparatório que o Vasco marcou contra o Atlético de Minas deixou ainda muito mais evidente toda a dificuldade da equipe de criação de jogadas, principalmente do meio para frente. A equipe sofre com a falta de um jogador que possa estar criando possibilidades de ataque de forma mais concreta, e também é necessário ressaltar a necessidade da equipe em jogadores que possam atuar nas pontas do campo. O técnico Maurício Barbieri tem um estilo de jogo que envolve ainda mais este tipo de jogador, tanto os laterais quanto os jogadores de ponta, que são muito bem acionados durante todo o jogo que é realizado pelas equipes do treinador. Ainda nesta semana se foi noticiado do interesse do Vasco e uma procura para saber ainda mais sobre as condições do Gigante da Colina contratar o atacante Gabriel Barros, que pertence à equipe do Ituano. Agora mais uma grande equipe do Brasil entrou nesta parada e promete dificultar ainda mais a busca pelo jogador. O Inter de Porto Alegre, comandado por Mano Menezes, é a equipe que entra na busca pelo jogador. Além do Vasco, o Inter, Fortaleza, Cruzeiro e também o Botafogo se demonstraram interessados no jovem atleta que consegue atuar no ataque e também na ponta esquerda do campo, posição onde o Vasco carece sem dúvidas de algumas opções para estar se reforçando no mercado da bola e melhorar ainda mais o nível de sua equipe para o início do Brasileirão.
a janela nacional de transferências deve ser estendida até pelo menos o dia 20. Assim, o Vasco terá que correr para contratar algum jogador em caso de interesse concreto da equipe em buscar atletas do futebol brasileiro para estar reforçando a sua equipe. O jogador, que tem passagem nas categorias de base do Flamengo, inicia sua segunda temporada com maior consistência de jogos pela equipe do Ituano, sendo titular neste momento na equipe do estado de São Paulo. O jogador entra em últimos dias de contrato com a camisa do Vasco. Nenê, um dos jogadores de maior nome na história recente do Vasco, está no seu último mês de contrato com a equipe do Rio de Janeiro. Como já noticiado de maneira anterior, o meia não vai renovar o seu vínculo e já prepara para deixar São Januário. A sua despedida provavelmente será contra a equipe do Bahia, em um jogo válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Nenê é considerado um dos grandes jogadores da história recente do Vasco nos últimos anos. Ele foi um dos destaques em alguns momentos da equipe devido ao seu talento e também a sua contribuição e participação no Gigante da Colina dentro de campo. Mesmo sem muitos títulos com a camisa vascaína, o jogador esteve presente em alguns momentos decisivos com o elenco cruz-maltino. No entanto, nos últimos meses já era discutido por parte da torcida também um debate sobre uma renovação ou não do meia atacante Nenê, que já vai completar 42 anos de idade. Ele iniciou o ano ainda como titular e logo depois chegou até a reserva em algumas partidas. Atualmente, o jogador não foi nem relacionado para o último amistoso que aconteceu contra a equipe do Atlético e a equipe de Minas Gerais. Possivelmente, a partida contra o Bahia deve ser a última de Nenê com a camisa do Vasco. Ela também deve ser realizada no Maracanã. O Vasco vem procurando também algumas alternativas de colocar este jogo para o estádio do Maracanã. Ser realizado toda uma despedida à altura do jogador que se dedicou por muitos anos com a camisa vascaína nos momentos mais difíceis da história do clube. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.